Quero começar falando daquilo que nos unifica, que é a defesa de boas condições de trabalho e de remuneração para todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Ninguém aqui acha que nós deveríamos nivelar a régua para baixo. Se o cara recebe tanto, então tem que baixar de todo mundo. Não. Nós defendemos um trabalho digno, bem remunerado, para todos e todas que dedicam sua vida, sua energia ao trabalho. Certo? Agora, nós sabemos que fazer gestão pública é fazer escolhas. E fazer escolhas significa elencar prioridades. Não dizem por aí, né, que o cobertor é curto, que o orçamento é um só. Não existe esse discurso todo aí, né? Se o orçamento é finito, a decisão para aquilo que vai ser contemplado com esse orçamento tem que ser tomada com muita sabedoria e cuidado. De onde vem esse dinheiro sagrado, que é o orçamento público? É o excedente da força de trabalho socialmente acumulada. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso trabalho gera valor e o Estado se apropria de uma parte desse valor para administrar o país, para gerenciar o país, teoricamente, em prol da população. Ou seja, o orçamento público sai do esforço da classe trabalhadora, da população, que quando compra uma bala, paga imposto. Fora todos os outros impostos, IPTU, IPVA, imposto de renda, PIS, COFINS, etc. e tal. Então tudo isso é fruto do suor e do esforço da população. E ele tem que ser administrado no melhor interesse da população. E não administrado para favorecer quem já é favorecido por um sistema desigual e injusto. O que nós temos aqui? Um mundo de ponta cabeça. Um mundo invertido. Onde quem tem mais é mais beneficiado porque o recurso do Estado, que é fruto do esforço coletivo, se concentra nas mãos daqueles que mais têm. Em nome de uma suposta, porém falsa, justiça social. Que fica sempre no discurso, mas nunca na prática. Todos falam, enchem o peito para falar que defendem esse ou aquele, mas a ação do gestor público se expressa através da destinação orçamentária. Fala, até papagaio fala. Posso vir aqui e falar que agora é na hora de decidir para onde está indo o recurso do nosso orçamento. Essa é a grande questão. Nós tivemos recentemente aqui a votação da lei orçamentária do município, né, Rosana? E o nosso mandato propôs algumas emendas à lei orçamentária. Como eu disse, na ordem de 1,5 bilhão. Propusemos 1% do orçamento para a cultura, 1%. Uma demanda histórica, né, dos movimentos culturais, 1%. Propusemos 1% do orçamento para o meio ambiente. Estamos falando de 15 milhões. Sabe qual é o orçamento do meio ambiente? 7 milhões para o ano que vem. Sabe qual é o orçamento da cultura? 3 milhões para o ano que vem. Nós propusemos recurso para o Parque do Bicão, o equipamento público, o patrimônio da cidade de São Carlos, sucateado, subutilizado, com valor social, natural. Propusemos recursos para obras de infraestrutura, para impedir as enchentes que destroem ano após ano aquele espaço. 2 milhões. O que é 2 num montante de 1,5 bilhão? Todas as nossas emendas foram rejeitadas. No entanto, foi aprovado nessa casa quase 50 milhões, 40 e pouco milhões para recap, asfalto, que vai beneficiar os proprietários de automóvel, para começar. Foi aprovado não sei quantos milhões, acho que 20 e poucos milhões, inicial, para o subsídio do transporte público, que já cobra uma tarifa de 4,50 e pode receber até 4 milhões de subsídio por mês. Olha de novo o mundo invertido aí, o mundo de ponta cabeça. Então estou dizendo tudo isso para mostrar como o Estado, representado aqui na Prefeitura Municipal, ele é tomado de assalto pela elite e colocado ao serviço do interesse da elite, que usa o nosso esforço coletivo para benefício próprio. Ainda que utilize palavras bonitas para tentar convencer a população do contrário, o que é mais contraditório. E aqui, senhoras e senhores, nós estamos falando sobre um aumento salarial. O aumento salarial da base do funcionalismo público, as merendeiras, as professoras e professores, os guardas municipais, é para esses o aumento do salário proposto nesse projeto? Não é. Nós estamos falando de aumentar o salário do alto escalão do Poder Executivo. Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. E mais perverso do que isso, esse debate está sendo atrelado ao aumento de salário de uma categoria de trabalhadores autônomos, que são os... Não é isso que nós acabamos de conversar? Que são os médicos profissionais da saúde, que hoje são vitimados pelo teto remuneratório. Eu peguei aqui a Constituição Federal, ela deixa explícito, patente, é muito papel aqui, artigo 37 da Constituição Federal. Subsídio, isso por analogia funciona, né? Estabelecido a nível federal pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, município, servidores do Estado, governador, servidores do município, prefeito. Então existe uma regra constitucional prevista, de fato, que impede qualquer pessoa, qualquer funcionário público, a receber valores acima do teto remuneratório, que hoje está fixado no valor de 24, quase 25 mil reais. 25 mil reais. O que se propõe aqui é um reajuste de 31% nesses salários. 31% no salário do prefeito, vice e secretários. Então o prefeito vai passar de 24.700 para 32 e tanto, e vice-secretários de 12 e tanto para 16 e tanto. Uma das justificativas é a recomposição inflacionária do IPCA. Os números não batem.
Estou aqui com os dados do último período. IPCA 2021, 10%, 22, 5,7%, 2023, 4,4%. Total, 20%. 20,25%. Tem 10% a mais aí que, né, não se sabe de onde saiu. O último aumento foi em 2020, né? Pelo que consta. Então nós temos um problema. Depois vai ter a oportunidade de todo mundo falar aqui, os vereadores, pode ser? Aí vocês falam. Então, nós temos um problema de informação. Ou depois alguém vem aqui e recoloca outros números. Vou ser o primeiro a reconhecer se me provar. Mas até então, o que me parece é que os números não batem. E além disso, nós temos os problemas de mérito e de forma. Primeiro, para falar da forma, né? Um processo que chega na sexta-feira, às 2h30 da tarde, tem uma autorização da Comissão de Legislação 20 minutos depois, é posto em pauta 20 minutos depois, e vem para a votação da última sessão do ano, para dar tempo das pessoas esquecerem disso no ano que vem, e para inviabilizar a participação das pessoas. É uma lógica perversa contra a participação popular. Nós precisamos primeiro denunciar esse absurdo. A população tem que ser ouvida nessa casa. Senão o nome Casa do Povo vai ser só mais um apelido carinhoso e mentiroso que dão para esse espaço. E a gente luta para que isso não aconteça, né? A gente quer que essa seja de fato a casa e o espaço da participação. Então, assim, em forma, muito problemático a gente aprovar isso. Dessa forma, sem debate, calado da noite. E no conteúdo, as prioridades. Estou aqui com uma amiga que é médica. Estava relatando que em unidade de saúde não tem o básico. Não tem dipirona, não tem agulha, não tem... Você vai lá, você fica 8... Eu, não estou falando que ninguém falou. Eu fiquei 8 horas aguardando na UPA do Santa Felícia. Recentemente, 8 horas. Ninguém me contou, eu fiquei. Porque eu sou usuário do SUS. Rejeitei o plano da Câmara e faço questão de utilizar a saúde pública. Porque acho que é dever de todo parlamentar, político, utilizar aquilo que ele decide sobre. Eu fiquei 8 horas esperando. A população toda só... Pode concluir, vereador. Só para concluir, senhor presidente, a população toda sofre no dia a dia. Quem usa a saúde pública, quem usa o transporte público, quem usa a educação pública sabe onde o sapato aperta. E se eles pudessem escolher, se nós fizéssemos um plebiscito, uma consulta popular, eu tenho certeza absoluta que esse aumento obsceno seria rejeitado por 99% da população de São Carlos. Eu tenho certeza. O salário do prefeito, se for aprovado, vai ser maior do que de 12 governadores de estado. Não vou falar porque são muitos estados. E por último, eu vou protocolar, senhor presidente, ainda hoje, um abaixo-assinado onde nós coletamos quase 1000 assinaturas, que foi o que o tempo nos permitiu, de pessoas contrárias a esse ato obsceno que subtrai os cofres públicos de valores tão importantes que vão somar no fim 5 milhões de reais para situações não prioritárias, que é para aumentar o salário do alto escalão do Poder Executivo. Sou contra.